A gente recebe agora no Contraponto o Lucas da Cunha, ele que é diretor de comunicação e cultura do Sindicato dos Bancários de Pelotas e Região. A gente vai conversar aí sobre os resultados concretos de ações trabalhistas que garantiram valores recuperados para trabalhadores e trabalhadoras do setor bancário. Em 2025, foram 2 milhões em processos que beneficiaram mais de 100 bancários e bancárias. E em 2026, uma decisão judicial garantiu 8 milhões e 900 mil reais em um único processo, somando cerca de 11 milhões em vitórias recentes. Então, vamos entender que direitos são esses e se há uma penalidade tão alta, deve ser muito reincidente, né, Lucas da Cunha? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Ridley. Bom dia aos ouvintes da Radiocom. Muito prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez aqui nessa audiência qualificada da Radiocom. E realmente acho que tu usa muito bem essa palavra de resultados concretos, Clarissa, porque é difícil a gente conseguir transformar a atuação do sindicato, né, em dados, informações para passar para os trabalhadores que eles enxerguem a concretude realmente das ações que a gente faz, né? Então, realmente agora esse resultado relacionado aos processos judiciais traz, né, essa tangibilidade para os bancários, para os trabalhadores em geral, poder entender que a atuação do sindicato se transforma na realidade, né, em direitos, na maioria das vezes, que são recuperados ou garantidos, ou, né, lutas que a gente faz que se transformam em direitos que os trabalhadores acabam, né, tendo acesso. Nesse caso, também se transforma em dinheiro, né, no bolso do trabalhador, mas não é um dinheiro que venha de graça, na realidade, né? Ele não é um dinheiro dado, ele é um dinheiro que vem da recuperação de direitos que foram lesados. Então, aqui nós não estamos conseguindo nada mais, né, infelizmente, nada mais do que seria direito se os bancos, né, cumprissem com as suas obrigações legais, e isso é generalizado em todo o sistema financeiro, né? Os bancos muitas vezes se usam dos direitos do trabalhador para aumentar os seus lucros, né? Lucas, e aí justamente falando dessa questão dos direitos desses trabalhadores que foram garantidos por esses processos, quais foram os principais desses direitos reconhecidos nos processos e por que eles costumam ser negados ou achatados no dia a dia? Na realidade, nosso último período aí de um ano e mais o início de 2026 aqui, que nós temos esse dado aí de 11 milhões em valores recuperados para os bancários, eles estão concentrados a maior parte disso, em torno de 9 milhões, num processo judicial relativo a um banco, né, que é um processo, inclusive, que ainda está em andamento. Isso se trata de uma parte já reconhecida na justiça, que a gente chama de incontroverso, que não tem mais como o banco recuperar, né, ou contestar. Esse processo ainda segue em andamento, então ainda tem bancários ainda que podem vir a receber direitos, porque a gente segue discutindo, ou podem receber novos valores, porque a gente segue discutindo ainda algumas coisas que o banco ainda não reconhece ou que não conseguimos, né, concretizar. Então, uma parte considerável, né, 9 milhões, ele tem a ver com um processo judicial. Os outros 2 milhões, aí está dividido em alguns outros processos contra outros bancos. Então, a maior parte desse valor, esses 9 milhões, ele vem de um tema, né, que é muito recorrente, que ele é um desdobramento do que a gente chama de equiparação salarial, né? Então, é quando o banco ele acaba tendo trabalhadores fazendo a mesma atividade, mas tendo remunerações diferentes. Ele é um desdobramento, no caso desse processo, porque ele é um processo que trata da isonomia, na realidade, da isonomia entre cargos. Então, a equiparação salarial basicamente seria como se a gente estivesse comparando um trabalhador com outro, então colocando um trabalhador, né, comparando com outro trabalhador, e que eles fazem a mesma atividade, mas não recebem igual. A isonomia, a gente está tratando de uma coisa um pouco mais genérica, que seria o cargo desses trabalhadores, né? Então, é um processo que, dentro do banco específico onde nós ganhamos essa ação, ao longo dos anos, por conta de diversas movimentações que o banco fez, de reestruturação, de incorporações de outros bancos, né, e esse processo de um banco privado, ele foi gerando uma série de cargos, e aí, por consequência, de diversos trabalhadores que exerciam diversos cargos diferentes, que faziam o mesmo tipo de trabalho, mas ganhavam uma remuneração, né, não condizente com o trabalho que estavam fazendo, né, como é uma forma que os bancos usam, e ainda muito usada ainda, né, de segmentar trabalhadores ou segmentar atividades para tentar pagar um salário diferente, né, na maioria das vezes reduzindo. Então, isso a gente, inclusive, poderia conectar aqui com pejotização, com terceirização, porque, no fim e ao cabo, é o que leva esse processo.
Então, a maior parte desse valor, né, em torno de 9 milhões, ele vem disso. Então, é um processo antigo, né, um processo, então, que atinge vários colegas, porque, como é um processo antigo, o banco foi fazendo isso, né, entrando, saindo trabalhadores ao longo de um período bem grande, né, e basicamente, então, tem a ver com isso, né, com o banco querendo, vamos dizer assim, maquiar ali a atividade que o trabalhador exerce para pagamentos. A outra parte, que é a parte do ano de 2025, em torno de 2 milhões, aí são vários processos. Eu talvez não consiga detalhar aqui para vocês, mas normalmente vai ter a ver com hora extra, com verbas salariais que são pagas de forma incorreta, que não geram muitas vezes reflexos. Então, os bancos às vezes se usam por pagar comissões, premiações ou valores que eles fazem um enquadramento, na maioria dos casos, incorreto, para não pagar reflexos como a FGTS, né, o descanso semanal remunerado, as férias. Então, pagam valores, né, e faltam outros valores relativos a isso. Então, acho que a maior parte desses processos, nós temos um processo ali que tratou de 15 minutos de intervalo das mulheres também, que é uma demanda antiga que o sindicato tinha, que hoje ela está dada de uma forma diferente na legislação, mas que era as trabalhadoras bancárias terem direito a 15 minutos de intervalo quando exerciam hora extra. Eu acho que, em linhas gerais, os temas são esses, assim, que eu me recordo. Lucas, justamente como diz o nosso card ali, é uma sindicalização que dá resultado. E aí, nesse sentido, pensando do lado do trabalhador e da trabalhadora, queria te perguntar se há dificuldade de reconhecer, por parte do trabalhador, algumas dessas práticas ilegais. Se há, quais são essas práticas que são difíceis de reconhecer, ou se não é tanto caso de reconhecimento, mas de medo. Eu acho que tem um pouco de tudo, Clarissa, assim, né? Mas acho que o principal realmente está na dificuldade do trabalhador reconhecer o que o seu direito está sendo violado. Isso, inclusive, até para o próprio sindicato, muitas vezes é difícil da gente conseguir identificar isso, porque a gente precisa do trabalhador para estar nos dizendo o que está acontecendo lá dentro do banco, apesar da gente estar sempre investigando isso, mas se a gente investiga e o trabalhador ele mesmo não tem a consciência, a gente não consegue ficar sabendo da informação e não consegue, então, fazer, né, a ação correta, nem sempre quer dizer uma ação judicial, mas, né, a intervenção correta que o sindicato precisa fazer para reverter isso. Mas no movimento sindical, em especial bancário, né, a gente tem uma organização a nível nacional, são diversos, nós temos mais de 200 sindicatos, então o nosso sindicato e o nosso jurídico em especial, e aí aqui eu queria fazer uma menção à nossa diretora, a Francine Fagundes, que é a diretora do jurídico do sindicato, e ao escritório aqui trabalhista, que é o Velhinho, o doutor Velhinho e senhorini associados, né, com o escritório com uma grande equipe lá, eles estão sempre monitorando tudo que está acontecendo no país em termos de ações judiciais ou em termos de pautas que estão sendo colocadas em outros locais. Mas, então, muitos dos processos acabam vindo dessa atuação da gente estar sempre monitorando, atuando. Agora, com os bancários, né, a gente tem essa dificuldade porque eles não têm essa consciência, e se eles não tendo essa consciência, não trazem as demandas para o sindicato, a gente acaba não conseguindo atuar de forma imediata, né? Embora isso ao longo do tempo em algum lugar vai aparecer e chega no sindicato, né? Então, medo, eu acho que tem também, mas ainda eu identifico às vezes uma coisa muito estranha, Clarissa, que é muitas vezes quando a gente vai falar com um trabalhador que ele está tendo o seu direito violado, a primeira sensação, a primeira resposta que a gente costuma receber, assim, em vários casos, não é nem só o medo, mas é uma defesa do patrão, onde vou usar essa expressão aqui, mas é um não entender que aquilo ali é, primeiro, que é indevido o que está sendo feito, ou que é devido direito, ou tentar achar uma explicação que normalmente é dada pelo patrão para justificar por que é assim, né? Então, o mais clássico seria, assim, o medo de perder o trabalho, mas que ele não está configurado ali naquele momento, né? Ele é mais aquela coisa que está por trás na cabeça do trabalhador, que é do tipo, para não correr o risco do meu patrão aqui não lucrar ou não e demitir, eu prefiro não tocar nesse assunto e deixa do jeito que está, né? Então a gente tem, sim, casos de medo, talvez de retaliação ou outro, mas o que mais estranho me acontece é que muitas vezes o trabalhador ele mesmo não consegue admitir, aceitar que tem direito para reivindicar. Mas junto a isso, assim, olha, por que a importância da sindicalização, então, falando? Esses processos, eles são processos coletivos.
E essa é a grande proteção que o sindicato pode dar para o trabalhador enquanto ação judicial. Então, se nós formos pensar hoje os bancos privados, por exemplo, nós temos 3 aí, Bradesco, Itaú, Santander, o trabalhador ingressar com uma ação judicial trabalhando no banco não existe. Não acontece, porque o trabalhador, se fizer isso, ele vai ser demitido, vai ser retalhado, né? Então, ou ele, né, vai ter esse medo de perder o seu trabalho e não vai reivindicar o seu direito. Então, é muito comum quando os trabalhadores são demitidos, e aí por isso a gente poderia conectar com a questão da homologação da rescisão do sindicato, que hoje não é uma coisa que aconteça mais, mas que dava a possibilidade da gente falar com esse trabalhador, identificar os direitos que ele poderia ter para reivindicar, e a gente aí sim entrar com uma ação. Então é muito comum que as ações entrem depois que eles são demitidos. Aqueles que têm consciência disso e aqueles que ainda não ficam pensando, se eu entrar com uma ação com o meu ex-banco, o meu futuro banco não vai me empregar, porque eu estou saindo aqui, sei lá, do Santander, e se eu for demitido, mas eu quero tentar seguir um Itaú, e se descobrirem quem tem um banco, não vão me aceitar. Nos bancos públicos, o medo ele é um pouquinho menor, porque o pessoal tem um pouquinho mais de estabilidade, e nem dá para a gente dizer que é uma estabilidade total, mas ainda assim os trabalhadores, né, têm receio, porque podem não ser promovidos, podem, né, ter algum tipo de olhar diferente dentro do banco, ou por conta dessa própria consciência que eu disse, às vezes, que acham que o banco público não está, né, atingindo os direitos, lá tem essa falta de compreensão dos seus direitos, e aí, então, a ação coletiva protege esses trabalhadores. Por quê? Porque é o sindicato que está entrando com uma ação e não o trabalhador. E aí, atualmente, quando o sindicato entra com uma ação, num primeiro momento, os trabalhadores eles não são listados. Então, a gente entra com uma ação em nome do sindicato, para todos os trabalhadores que possam estar sendo atingidos pelo aquele direito, não são nominados, então, né, naquele primeiro momento não tem nenhuma informação sobre quem é o trabalhador que está entrando com a ação. E lá no futuro, quando a gente tem o resultado dessa ação, que vai para outra fase, que aí a gente chama de execução, aí sim vai aparecer o nome dos trabalhadores, né, mas aí já é um outro momento, né, e o processo ele é um processo, de novo, né, no nome do sindicato, que o sindicato promoveu, que não teve, né, vamos dizer assim, a intervenção do trabalhador no primeiro momento. Isso protege o trabalhador de uma forma bem significativa. Lucas, e aí falando justamente da construção desse coletivo, deste processo coletivo para entrar com a ação, como que funciona, como que o trabalhador se organiza para formar esse coletivo junto do sindicato, como que se dá essa questão para ingressar com o processo? Certo. Hoje, majoritariamente, esses processos eles vão ser gestados, nascidos, assim, dentro da estrutura ali do setor jurídico do sindicato. Então, com a nossa diretora, com o nosso escritório trabalhista, né? Ele, num primeiro momento, ele não vai envolver os trabalhadores, exceto quando a gente recebe uma demanda do trabalhador e vai analisar se ela tem pertinência, né, juridicamente ou não, para poder construir uma tese e aí com essa tese acionar a justiça. O sindicato, em alguns casos, traz a categoria para debater isso em assembleia. Não é uma prática muito comum do nosso sindicato nos dias atuais, por conta de que a gente tem tido processos que são normalmente muito claros, muito, né, objetivos, e nesse momento os riscos eles estão um pouco minimizados, né? Então, eu poderia lembrar aqui que com a reforma trabalhista surgiu um tema que era da possibilidade dos sindicatos terem que pagar sucumbência quando perdessem um processo judicial. Antes da reforma trabalhista, o sindicato poderia entrar com uma ação judicial, perder ela e não pagar nenhum custo, que é o caso quando uma pessoa individualmente entra. Esse é um risco para quem entra com uma ação individual, perder e ter que pagar os honorários da advocatícia da parte que ganhou. E como o sindicato junta várias pessoas, o valor de uma ação ele poderia ser maior. Se nós perdêssemos antes da reforma trabalhista, nós não pagávamos nada, o risco era menor. Com a reforma trabalhista, veio o entendimento, né, a lei mudou que os trabalhadores em geral e o sindicato poderia ter que pagar essa sucumbência, e os processos começaram a ser analisados com forma mais criteriosa e envolvendo um pouco mais a categoria para que ela estivesse ciente de que, olha, se nós entrarmos nos processos, perdermos ele, a gente pode ter que arcar com o custo financeiro que o sindicato pode ou não suportar. E podendo ou não suportar, num segundo momento, poderia ter que recorrer à categoria por conta desses custos. O entendimento mais recente é de que o sindicato não precisa
não está pagando isso. Então, nesse momento, a gente retornou esse momento onde a gente não está chamando tanta categoria para debater, porque as ações elas são assim, com direitos mais claros ali, que a gente tem mais certeza de que realmente a gente vai ter sucesso. Então, os trabalhadores eles acabam hoje participando, nos trazendo a demanda, né, e quem nos traz a demanda normalmente participa muito desse debate jurídico, junto com o nosso setor jurídico do sindicato, a nossa diretora Francine, mas dado, vamos acionar a justiça, o trabalhador ele normalmente fica mais no acompanhamento ali, que aí tem os canais do sindicato para ele acompanhar, o próprio processo judicial que é público, o sindicato disponibiliza, os trabalhadores podem acompanhar e a gente acaba tratando mais no individual. Então, coletivamente, para responder de novo mais objetivo, o sindicato, né, é a organização que permite que esses processos sejam realizados, né? Então, o trabalhador hoje, mantendo a estrutura do sindicato, a sindicalização é muito importante para isso, ele está permitindo que a gente fique monitorando, né, o nosso escritório, a nossa diretora fique monitorando e ingressando com as ações quando elas surgem. Lucas, tem um tema que volta e meia aparece, que é a questão da saúde mental dos bancários e bancárias, né? Uma das categorias que mais sofrem com esse mal. O impacto dessas práticas na saúde mental dos trabalhadores, ele é reconhecido? Ele tem sido reconhecido pela justiça? Eu não tenho ainda referências ainda para poder te dizer que sim nem que não. A judicialização de temas envolvendo a saúde mental, ela não é algo recorrente ainda. Inclusive, Clarissa, eu poderia até ilustrar aqui um caso, e eu acho que vou até citar, porque não tem problema, aqui no meu banco, na Caixa, nós estamos com uma demanda que tem a ver com saúde, e aí não a saúde mental propriamente, saúde física, né, que envolve a questão de uso de um material lá que poderia gerar insalubridade. O nosso sindicato vem acompanhando esse tema há alguns meses, agora que ele é mais recente, um entendimento jurídico que se tem sobre o caso, e até o momento a gente não ingressou com uma ação judicial sobre esse tema. Por quê? Porque a questão de saúde, para nós, do sindicato e também do movimento sindical bancário, ela é algo que não pode ser monetizado. Então, a gente não tem hoje como tratar, me paga aqui uma insalubridade e o trabalhador vai seguir trabalhando lá com algo que vai gerar um impacto para a saúde. A gente quer que cesse o que está gerando, né, o impacto para a saúde dele. Então, na área da saúde hoje, a judicialização, ela não é a nossa maior estratégia ou a nossa aposta hoje nesse momento, né? Então, em relação à saúde mental, e aí, nesse caso, especificamente em relação à saúde, o que o sindicato procura é a negociação com os patrões, que no nosso caso é a FENABAN, que é a Federação dos Bancos, que reúne então todos os bancos, para buscar medidas, né, para mitigar, para reduzir o que a gente tem. Então, hoje, nós já vemos há 2 campanhas dos bancários já com um tema central a saúde dos bancários. Inclusive, na campanha, nessa anterior, o slogan era menos metas, mais saúde, porque a gente queria focar a saúde dos bancários como o principal da nossa campanha salarial, e porque é uma coisa recorrente, inclusive, quando a gente fala com os bancários, de que eles trocariam, claro que a gente está usando, mas a remuneração, ou algumas remunerações que o banco oferece, como remunerações variáveis, venda de produtos, meta, por mais tranquilidade para trabalhar, por melhores condições de trabalho. Então, não é o foco principal dos bancários hoje a questão da renda. Claro que a gente quer reajuste, claro que a gente quer aumento, mas o que a gente quer, primordialmente, o que tem aparecido nas pesquisas, nas conversas com os bancários, é a saúde. Então, hoje, em termos de ações, eu não poderia te dizer assim do sucesso nosso com alguma ação relacionada à saúde, em especial à saúde mental, porque, por exemplo, no nosso caso, hoje, os sindicatos bancários não tem nenhuma ação nesse sentido. A gente tem a via da negociação hoje com os bancos, e a gente tem já vários mecanismos, instrumentos na nossa convenção coletiva e no nosso ACT que tratam desse tema, saúde mental. E a gente trabalha muito com a questão da utilização do Ministério Público do Trabalho ou de outras formas quando a gente precisa, né, recorrer a alguma situação que tá necessitando de um olhar mais específico, mais atento, né, principalmente por isso, né, o que a gente quer não é monetizar lá o direito do bancário, a gente quer que essas condições melhorem. E aí, para concluir, Clarissa, o que é o grande problema hoje? Nós temos vários instrumentos previstos, quase nenhum deles ou poucos com efetividade.
Então, a gente tem, em relação, por exemplo, à cobrança de metas, várias cláusulas que dizem que as metas não podem ser individuais, que elas não podem ter ranqueamento de empregados, né, aquela competição, quem é melhor um que o outro, que isso tudo gera adoecimento. Tudo isso, ou várias coisas já estão clausuladas lá na nossa convenção coletiva ou nos nossos acordos dos bancos. O problema é que não tem efetividade. Então, os bancos seguem dizendo no discurso que entendem, que aceitam, né, melhorar essas condições, mas na prática as ações seguem acontecendo, né? Aí o sindicato tem que entrar com ação, e por isso eu já deixo aqui para os bancários que possam estar nos ouvindo aqui, para os trabalhadores, né, o pedido de que procurem o sindicato, né, usem nossos canais de denúncia, anônimo ou não, para denunciar qualquer caso, porque é o típico caso de ação sindical. O sindicato tem que atuar onde está acontecendo o problema, né? Então, na minha agência está acontecendo aqui uma cobrança excessiva de metas ou assédio, procure o sindicato, porque é onde a gente consegue melhor resolver isso, né, com a ação sindical. A justiça, eu não tenho base para te dizer, mas eu tenho também falado muito com meus colegas, nem sempre ela é pró-trabalhador ou nem sempre ela pode dar um resultado favorável, né? Eu tenho usado o exemplo de que, eventualmente, se o sindicato for lá e brigar na justiça porque entende que uma prática danosa à saúde tem que ser cessada, sei lá, o ranqueamento de empregados. Se a justiça chegar e dizer, não, o sindicato não tem razão, vocês perderam essa ação, isso vai dar legitimidade também para o banco atuar, né? Então a gente tem muito cuidado, porque, infelizmente, nem sempre a justiça ela está do lado do trabalhador, ou em alguns casos ela acaba não estando, pelo menos, ao lado das nossas pautas, né? Então a gente, no caso da saúde, não tem judicializado. Lucas, e aí justamente tratando da questão sobre a força do sindicato, sobre a representatividade que ele tem. Há alguns meses atrás, inclusive, saiu uma pesquisa mostrando que mais da metade da população vê necessidade e acredita no sindicato. E é em termos tanto políticos quanto sociais. O que essas vitórias mostram justamente sobre o papel do sindicato num período de tanta pressão sobre os direitos trabalhistas? Tina, eu também até estava antes aqui olhando essas notícias que saíram, assim, eu acho que, infelizmente, a gente teria que olhar, talvez por categoria ou por ramo de trabalhadores, porque eu acho que tem uma grande diferença ainda, assim. Então, falando do ramo bancário, nós temos uma organização sindical bastante antiga, né, que lá, quando surgiu o novo sindicalismo, ela se estruturou de uma forma que hoje a gente ainda tem ganhos por conta dessa luta que foi feita para defender o movimento sindical, para reestruturar, reorganizar o movimento sindical. E no caso dos sindicatos bancários aqui em Pelotas ou em todo o país, a gente tem grandes níveis de sindicalização, a gente tem diversas formas de atuação dos sindicatos que são reconhecidas pelos trabalhadores, né, e que aí se refletem nessa sindicalização, mas quando a gente vai olhar diversos outros segmentos, não é o que a gente enxerga, né. Talvez também pela questão da condição econômica também na nossa categoria, que ela é diferenciada, a gente vê que categorias que conseguem ter acesso a melhores salários, conseguem entender melhor essa dinâmica e defender mais o sindicato, mas o ponto né, eu lendo agora há pouco ali a matéria que saiu recentemente sobre esse tema, a sindicalização até 2014 ela tinha um certo nível ainda baixo, né, e depois de 2014, e aí a gente sabe tudo que aconteceu aí depois de 2014, 2016, 2018, a gente viu uma demonização dos sindicatos que reduziu drasticamente essa sindicalização, e que também acabou com a questão da sustentação financeira lá quando acabou com o imposto sindical, e eu acho que agora em 2024 os números mostraram ali que tem deu uma retomada no nível de sindicalização. É um ponto importante para a gente chamar os trabalhadores para entender por quê desse histórico, né, de a sindicalização ela ter tido um crescimento até 2014, de 2014 até 2023 uma redução, e agora em 2024 ela está retomando. Então eu acho que o nosso sindicato hoje, nível de sindicalização em torno de 80%, a gente tem algumas instituições com quase 100% dos bancários sindicalizados. Está aqui o Banrisul, aqui, que é um banco que eu sempre agradeço muito aqui, quase 100% dos bancários do Banrisul são sindicalizados. Quase, para não dizer 100%, é quase realmente 100%, porque entendem, né, a importância e conseguem enxergar esses resultados na prática. Mas agora, aqueles que não enxergam, seria uma justificativa, talvez, para a gente não estar se sindicalizando ou vendo a sindicalização? Eu acho que não, e aí eu gostaria, então, de convidar os trabalhadores para fazer essa reflexão, né? Porque uma coisa que eu tenho dito, os patrões se organizam coletivamente. Então, a FENABAN,
é um sindicato dos patrões, que está previsto na legislação, inclusive, que os trabalhadores possam ter sindicato e os patrões possam ter sindicato. Então, a FENABAN é o sindicato dos patrões, e eles, né, pagam o sindicato deles e eles, né, valorizam e apostam tudo na FENABAN lá para negociar a retirada de direitos para nós, né, quando a gente está negociando. Aqui em Pelotas nós temos diversas organizações aí, patronais aí, muito fortes, Associação Comercial, CDL, tudo são sindicatos patronais ou organizações coletivas dos patrões. Então acho que o trabalhador precisa pensar, né, se o seu patrão está se organizando coletivamente, se organizando no sindicato, né, e ele é a parte mais forte, né, como é que nós, que somos a parte mais fraca e individualmente não conseguimos nada, não vamos valorizar e não vamos nos sindicalizar. E aí acho que não basta a sindicalização, né? Nós precisamos da sindicalização, e ela é importante por conta da sustentação financeira, mas se apropriar dessa ferramenta, desse instrumento que é o sindicato, né? Participar, reivindicar. Se o sindicato não está trazendo resultados concretos, né, que vá lá conversar com o sindicato para tentar entender por quê, né, e ajudar, e também, né, não ter essa visão que resultado concreto é só dinheiro, né, tem garantir nossos direitos, garantir condições de trabalho, isso também são resultados concretos, que infelizmente os trabalhadores não conseguem enxergar muitas vezes, né, eles acham que é dado, né. E aí eu vou encerrar aqui também, que eu falo demais, né? Mas é para dizer o caso da PLR dos bancários. Os bancários têm uma participação nos lucros e resultados que vai estar sendo paga agora entre final de fevereiro e início de março. Esse é um direito que ele veio da luta do movimento sindical e que ele existe para pouquíssimas categorias. Pouquíssimas categorias. Ele está previsto na legislação, se eu não me engano, desde 95. Desde 95. E desde que ele foi previsto em 95, se eu não me engano, em 96, os bancários já começaram a receber PLR por conta do quê? Reivindicação, organização, mobilização, né, e luta dos trabalhadores, do sindicato. De 95 até hoje, nós temos aí quantos anos, não é uma coisa generalizada aqui nos trabalhadores. Então, os trabalhadores, talvez, dos bancos devam achar que sempre existiu, que está aí, que todo trabalhador ganha. Pelo contrário, né? Sempre existiu a lei que dá direito, mas não é toda a empresa que paga. Aliás, pouquíssimas pagam. Então, ele é um direito que vem de muita luta, né? Mas, infelizmente, quando os trabalhadores vão receber ela agora, vão achar que é um benefício que o banco está dando. Vão dizer, que legal, eu trabalho num banco que me dá o benefício, que é uma participação nos lucros. Não, é luta. Se fosse depender dos bancos, eles não estavam pagando, que é o que a maioria dos empregadores do país estão fazendo, não pagam, né? Não dividem os seus lucros com o trabalhador. Clarissa, só antes, o Lucas tinha mencionado a questão da porcentagem de sindicalização do Banrisul, e aí me surgiu a questão que o sindicato consegue observar se existe uma diferença no percentual de sindicalização de trabalhadores dos bancos públicos comparados aos trabalhadores dos bancos privados, e aí talvez utilizar isso para observar dificuldades justamente na questão da sindicalização? Eu vou tentar falar um pouco fora do nosso sindicato, depois do nosso sindicato. Sim, existe essa diferença, e eu até talvez a gente pudesse olhar banco por banco, aliás, banco por banco não, mas separar os bancos privados, talvez os bancos públicos separar em três, sei lá, Caixa, o Banco do Brasil, o Banrisul, porque cada um tem realidades distintas. O caso da Caixa, por exemplo, que é um banco público, é um banco 100% público. Banrisul e Banco do Brasil não são economias mistas. Já tem uma pequena diferença, porque lá já começa a se misturar um pouco do privado com o público, até na cabeça do trabalhador, né? Então, mas pensando a nível assim de Brasil, tem sim uma grande diferença, né? Então, a maior parte das sindicalizações ela vem dos bancos públicos, e quando vem dos bancos públicos, vem desses bancos um pouco, os bancos de perfil mais estadual. Então, são poucos os bancos estaduais que ainda permanecem, mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul, Banrisul, Sergipe, se eu não me engano, tem também, no Pará também tem, Banco da Amazônia, na Amazonas, o BRB, eu acho que é um banco ali em Brasília. Então tem bancos mais regionais ou estaduais, que são bancos que normalmente estão seguidamente, e aí falando de bancos públicos, né, mais atacados, né, são seguidamente o Banrisul aqui, por exemplo, tentativas de privatização. Então os bancários têm uma consciência e um nível de sindicalização bem maior, isso se reflete em todo o país. Quando vamos falar dos bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil, já temos uma diferença, onde a Caixa já tem um pouquinho maior de sindicalização, mas não vai chegar, hoje aqui nosso sindicato chega a 60%, e eu acho que é um bom, assim, um caso de alta sindicalização. Banco do Brasil um pouco menos.
já são bancos que estão com uma estabilidade um pouco maior, onde o trabalhador tem uma sensação maior de segurança, acha que não precisa do sindicato, estão com uma renda um pouquinho maior. Poderia se analisar isso. O banco privado, talvez a sindicalização cai drasticamente, pensando no nível de Brasil, talvez porque aí eles se sentem que, se eu estiver sindicalizado, eu vou estar na vitrine ali do meu patrão, porque eu tenho algum problema. Então, realmente tem uma dificuldade um pouquinho maior de sindicalização, pensando globalmente. Agora, pensando Pelotas, então, e aí eu vou aqui para só ressaltar a nossa categoria de Pelotas e região. E poderia até usar, talvez, aqui exemplo, Rio Grande, Camaquã, que são sindicatos aqui que atuam com a gente em conjunto na nossa Regional Sul. Pelotas, nós temos nos 3 bancos privados quase também 100% de sindicalização. Em alguns momentos nós tivemos 100% de sindicalização em mais de um desses bancos. Acho que todos os bancos em algum momento teve 100% de sindicalização. O que colabora para isso? Né? Em especial, atualmente, poucos funcionários. Então, também não estamos falando de um universo muito grande de funcionários. Né? Nós temos a média de trabalhadores hoje nesses 3 bancos está em torno de 40 de trabalhadores, e menos unidades, menos agências bancárias. Foram fechando, então sobrou 1, 2 agências em cada um desses bancos. Então fica mais fácil do sindicato atuar mais próximo desses trabalhadores, criar um espírito de união, de coletividade um pouquinho mais forte também, né? E culturalmente a gente conseguiu também trabalhar que hoje, como a maioria deles 100% são sindicalizados, tem muita rotatividade, né? Então, esse banco privado demitem, entra funcionário, infelizmente é muito comum rotatividade de empregado. Mas quando entra um novo trabalhador, ele já entra com aquele espírito, olha, aqui todo mundo é sindicalizado e é importante que tu te sindicalize para estar junto com a gente, né? Porque talvez se tu tiver não sindicalizado, tu vai ser o sozinho, né? Então aqui vamos estar junto. E aí as pessoas têm uma adesão, os trabalhadores têm uma adesão muito grande, né, a sindicalização acho que o trabalho que foi feito pelo sindicato ao longo do tempo, essas condições de menos trabalhador, menos agência facilita, o sindicato está muito presente, né, por conta disso também, e criou essa cultura e esse espírito nos bancos privados. Então hoje, se eu fosse trazer os números atuais, nós com certeza estamos com 90% de sindicalização nos 3 bancos privados. Né, o Banrisul quase 100%, e a Caixa, o Banco do Brasil um pouco menos, mas um bom nível. Acho que a Caixa e o Banco do Brasil nós temos entre 60% e 70% também de sindicalizado nesses 2 bancos, e a nossa média geral aí está em torno de 70 e poucos, 80%. Lucas, aí vou te fazer uma pergunta só, porque eu fiquei na dúvida. Por exemplo, eu trabalho num banco, sofro lesão de direitos, não me sindicalizo, porque digamos que eu esteja num banco privado, não me sindicalizo por uma série de, né, proteção, né, pelo menos imaginária, mas, e acabo sendo demitida. Eu não sou mais bancária, eu fui demitida. Mas eu gostaria agora de entrar com essa ação. Eu posso me sindicalizar não atuando mais na área? Não consegue. Na realidade, a única condição para tu permanecer sindicalizado é a aposentadoria. Então, os aposentados, né, do sistema financeiro, e normalmente isso vai estar acontecendo mais nos bancos públicos, né, porque os do banco privado não é tão comum a aposentadoria, a pessoa não pode seguir sindicalizada. Agora, Clarissa, olha, isso é muito comum de acontecer, e o sindicato está junto com esse trabalhador também no momento da demissão para quem é sindicalizado, mas também para quem não é sindicalizado. Hoje a nossa atuação, claro que ela vai, eu não sei se usa essa palavra, privilegiar quem é sócio. Então, quem é sócio sustenta financeiramente o sindicato e tem acesso a alguns serviços e alguns benefícios de uma forma mais direta e objetiva. O nosso sindicato é uma prática nossa, e eu acho que é muito recorrente também em todos os sindicatos. A gente não vai ter uma discriminação, né, em linhas gerais, se a pessoa é ou não sócia. Então, o sindicato representa legalmente todos os trabalhadores. Então, poderia haver uma discussão sobre isso, mas as nossas convenções coletivas e acordos, eles valem para todos. Então, todos os trabalhadores sindicalizados ou não têm os mesmos direitos que estão nas nossas convenções. E quando a gente vai falar em representação e defesa dos direitos, a gente atende a todos. Então, a gente vai receber e recebe denúncias de não sindicalizados. Muito comum, inclusive, quando recebe uma denúncia de não sindicalizado, e aí vem a ação concreta e o que o trabalhador enxerga, é muito comum dele se sindicalizar, então, por conta disso. Então, é uma pena que seja assim, mas que bom que também que acontece, né? Ou seja, né, numa situação ruim, o trabalhador acaba tendo que recorrer aos sindicatos só naquele momento, mas após isso a gente atuando, muitos reconhecem a atuação concreta ali, porque o sindicato consegue às vezes reverter alguma condição
e aí a pessoa se sindicaliza. Então, nós representamos todos, né? E estamos abertos a receber as denúncias, reclamações, pedidos de todos. Quando da homologação, lá da rescisão antiga, era feita para todos os trabalhadores, né? Hoje ainda segue sendo feita em alguns bancos que querem fazer a homologação, porque é opcional no sindicato, seguem sendo feita de todos os trabalhadores. Nós seguimos orientando todo trabalhador que é demitido, sindicalizado ou não. E nesse momento da demissão, se a pessoa não é sindicalizada, claro, ela vai estar um pouco mais desprotegida, vai depender muito mais da ação dela, de estar procurando o sindicato, mas o sindicato está de portas abertas, e a atuação do jurídico, ela também se divide em duas partes, né? A atuação coletiva e a atuação individual. Então, quando é um processo coletivo, as despesas, tudo é arcado pelo sindicato. Quando é um processo individual, aí cada trabalhador ele precisa, né, recorrer ao nosso escritório, e os sindicalizados eles não têm custo por esse trabalho, mas quem não é sindicalizado teria o custo lá de uma negociação com o nosso escritório, mas até isso o bancário normalmente tem vantagem lá, porque tem descontos em honorário e tal. Então, acho que não sei se responde, mas objetivamente não podem se sindicalizar, mas não deixam de ter proteção, e o sindicato não deixa de estar com a porta aberta para esse trabalhador. E, inclusive, nós temos tentado ampliar nossa atuação agora, Clarissa, para o ramo financeiro, que seriam as cooperativas, as financeiras, que é um público que não está no guarda-chuva do sindicato dos bancários. Um deles, que é a cooperativa, tem sindicato próprio, que é o sindicato estadual, as financeiras não têm. Mas a nossa federação ainda dá conta de algumas coisas. Nós estamos também estudando formas de expandir um pouco as nossas ações para poder receber esses bancários que hoje trabalham em cooperativa ou em financeiras, para ajudar eles em demandas que eles tenham também. Então, quer dizer, num princípio assim de solidariedade de classe, né, de trabalhadores, inclusive porque para nós todos são bancários, né? Há uma distorção só na legislação, né? Quem trabalha em cooperativa tem uma legislação, quem trabalha em financeira tem outra, e o bancário tem outra, mas a gente tem trabalhado já há alguns anos e vai cada vez mais aprofundar o debate do que a gente chama de ramo financeiro. Inclusive, a gente está com um torneio de futebol aí, que é o torneio de futebol dos trabalhadores do ramo financeiro, que a gente fez durante todo o ano passado. Inclusive, nosso torneio de futsal, quem ganhou foi o Sicredi, para juntar os trabalhadores de todos essas instituições, para entender que a luta deles ela é muito semelhante, se não igual, e o sindicato está de portas abertas, então, para receber demandas também desses trabalhadores que possam estar nos ouvindo ou não, aí depois repercutindo aí nas redes, né? Se precisarem do nosso apoio, a gente está aí para tentar ajudar com o jurídico, com a questão da saúde, ou até mesmo com a nossa ação sindical aí no que couber. O Sicredi é uma cooperativa? É uma cooperativa. E financeiro? O que é financeira? A financeira, a regulamentação desses bancos, ela vai dizer que tipo de produtos, serviços eles podem oferecer. Na realidade, hoje as cooperativas, se eu não me engano, acho que quase que atuam, é só a Constituição que é diferente. Mas uma financeira hoje, vou pegar aqui, quem faz crediário lá na Renner, por exemplo, não sei se ainda existe, mas antigamente existia. Por trás da Renner tem uma financeira, que é uma empresa que serve só para aquela operação de crédito ali do carnê, ali do crediário da loja. Ela não é um banco, ela não abre conta, ela não faz investimento, então ela é uma financeira. Há uma confusão muito também com o que a gente chama de correspondente bancário, que é uma lojinha do BMG, por exemplo. Hoje o BMG é um banco, existe o banco BMG, existe a financeira BMG, existe vários CNPJs, mas a gente costumava chamar financeira quando a pessoa era abordada ali na rua por alguém para fazer um empréstimo, entrava numa lojinha do BMG. Aquilo ali muitas vezes é um correspondente bancário, um terceirizado, é tipo uma lotérica da Caixa. Ele faz empréstimo para o BMG. Por trás daquele correspondente ali existe uma financeira do BMG ou o banco BMG. Por que financeira? Às vezes porque ela só faz empréstimo, aí ela é constituída como uma financeira, mas poderia ser o banco também BMG. Por que o BMG se divide em banco BMG e financeira? Normalmente para burlar a legislação trabalhista, para poder, por exemplo, contratar um trabalhador que não é considerado bancário, não está com os direitos a 6 horas, com o piso salarial que a gente tem. Eu vou quase reduzir, não é só isso, mas eu vou quase reduzir isso. Por que uma cooperativa também existe? Porque também tem uma construção diferente, né? E já um conceito diferente, né? São pessoas que se organizam numa cooperativa, mas hoje elas acabam se beneficiando também de condições diferentes de serem enquadradas como bancos, né? Então, o trabalhador de uma cooperativa pode trabalhar 8 horas. O trabalhador bancário, inicialmente, a jornada é 6 horas, né? Não sei aqueles que são gerentes, tal, que podem ter uma jornada diferente.
Então, isso já é uma forma de competição, inclusive, entre os bancos, que tem gerado entre eles mesmos, entre os bancos, entre a FENABAN, um interesse em discutir isso. Então, se vocês quiserem, a audiência da Rádio Com procurar aí, notícias sobre a FENABAN fazendo lobby no governo federal para regulamentar as fintechs, que é outro segmento que também tem se usado de uma legislação específica para não pagar os direitos do trabalhador como deveriam, mas para regulamentar as fintechs, as cooperativas, as financeiras de uma forma diferente, obrigando que eles sejam enquadrados mais parecido com o banco possível, né? Porque por não ser, eles se beneficiam de diversas questões, inclusive poder pagar menos direitos ou ter condições de trabalho diferenciadas. Então, o trabalhador de uma cooperativa, de uma financeira, hoje, jornada de trabalho, 8 horas. Bancário, 6 horas. Né? Então, a gente até, uma hora, eu acho que eu já trouxe esses dados, poderia analisar isso, e por isso que a gente quer discutir o ramo financeiro, porque a gente quer fazer com que esses trabalhadores se enxerguem como bancários ou como sendo precarizados e lutem por melhores condições, né? Sejam lá com o sindicato da cooperativa, seja com outra organização, né? Para a gente fazer uma luta um pouquinho mais ampliada, né? E aí o dado que eu trouxe, Clarice, é que o ramo financeiro há 10 anos atrás ele tinha 1 milhão de trabalhadores, que aí considera tudo isso que eu estou falando aqui, cooperativa, financeira e tal. Agora, a última pesquisa é de 2014, acho que foi 2024, ou 2023, 2013, o recorte. Mas hoje o ramo financeiro ele continua tendo 1 milhão de trabalhadores. Então, não houve redução de trabalhadores no ramo financeiro em 10 anos. Mas de 2014, ou há 10 anos atrás, 800 mil desses trabalhadores eram bancários. 6 horas, salário inicial maior, PLR. Hoje, 400 mil são bancários. O que está vendo? O sistema financeiro está migrando os trabalhadores dos seus CNPJs de banco para essas outras empresas aí, que eles chamam de financeiro e tal, para precarizar os nossos direitos. O maior exemplo que eu já trouxe aqui na edição da manhã aí, por algumas vezes é o caso Santander, que hoje diz que tem 60 mil trabalhadores, mas na realidade só 30 mil são no CNPJ Santander. Outros 30 mil são em outras empresas deles. 3 mil empregados trabalham na região metropolitana de Porto Alegre ali como telemarketing, fazendo o mesmo trabalho que eles faziam nos bancos. Então, em um momento lá, o banco demitiu em massa vários trabalhadores, criou um outro CNPJ e contratou 3 mil trabalhadores, muitos mesmos, mas ganhando menos, trabalhando mais, enquadrados como telemarketing, como vendedor de seguro, mas são bancários. É uma fraude, na realidade, né? Isso é uma fraude, pejotização, terceirização, bons temas aí para a gente seguir falando aí, a gente já vem falando disso aqui na Rádio Com, mas é importante a gente seguir, porque tem coisas muito ruins vindo aí, inclusive nesses temas aí, e a Argentina agora teve ali algumas decisões ali, que é um bom paradigma para a gente estar pensando onde é que a gente pode parar se a gente não discutir e não frear o que está acontecendo. Importante esse destaque, Lucas. Lucas, então agora já meio-dia, mais 3 minutos, a gente precisa encerrar a entrevista. Hoje vocês estão lançando o edital para a nova eleição, para a eleição da nova gestão do sindicato. Vou deixar o microfone aberto também para que vocês façam essa chamada, né? Exatamente hoje. Perfeito, então é isso mesmo, um grande momento para nós, o sindicato, né? A gente, inclusive esse ano vai ser um ano de várias eleições, tanto no setor dos bancos, aqui nas nossas eleições institucionais internas, já temos algumas que aconteceram, outras vão acontecer, temos a eleição do sindicato, que é uma eleição importantíssima também para o movimento sindical, para o nosso sindicato, né, que tem 93 anos, e vamos ter a eleição nacional aí, que é uma outra eleição que a gente quer fazer chamada também para o pessoal, né, para os trabalhadores começarem, né, a pensar. Então, a nossa eleição do dia 19, hoje, até o dia 5 de março, nós estamos recebendo as inscrições para chapas, né? O edital, então, foi publicado no jornal impresso, está nas redes sociais do sindicato, está no site do sindicato, foi espalhado pelos grupos de WhatsApp também, né? A nossa diretoria do sindicato é composta por 24 integrantes, né? Aqueles que quiserem montar uma chapa aí podem consultar o regimento eleitoral, o nosso estatuto, o edital também, então, no nosso site lá que determina como é que é feita as inscrições. As dúvidas podem ser tirada pelos canais de contato do sindicato, em especial o WhatsApp, ou na nossa sede, que agora está na rua Anchieta 1586. Então, de 19 de fevereiro de hoje até dia 5 de março, é o período de inscrição das chapas, né? E a gente convida sempre assim, os bancários a entenderem esse processo, né, de acompanhar também as chapas inscritas, mas em especial depois votar, né? A gente vai fazer uma eleição que é
ainda ao modo antigo, com a urna itinerante, a urna no sindicato e o voto em papel, justamente para a gente poder coletar os votos, na realidade, porque qual é a grande dificuldade hoje se a gente faz uma eleição, por exemplo, online, que a gente tem diversas aí hoje acontecendo? A baixa participação das pessoas, dos trabalhadores. Então, hoje, nesses momentos tão importantes, que é de escolha dos representantes, de escolha de quem vai conduzir tudo isso que a gente falou aqui, os processos judiciais, a luta, né, os debates políticos que a gente tem feito, somente, na média, 30% dos bancários participam, 30% dos trabalhadores participam dos momentos de escolher os seus representantes. Né? Então, imagina, se os outros 70% participassem, poderia mudar qualquer resultado do que a gente tem aí historicamente. Mas, historicamente, todas as eleições que a gente tem feito, aí tanto a nível do sindicato aqui, quanto a nível nacional, a gente tem eleições aí, representante da FUNCEF, da Previ, da CACI, do Saúde Caixa, do Conselho de Administração da Caixa e de outras empresas, 30% só dos trabalhadores participam. E participam 30% talvez ainda porque o sindicato, olha, os sindicatos ficam incomodando, votem, participem. Então, é um dado que eu considero bem triste, assim, que a gente precisa melhorar como a primeira atividade, assim. Então, se sindicalizar é a tarefa 0 e participar das eleições é a tarefa 1, né? Mas não é só a eleição também que se vive a luta, né? E a gente gostaria, então, que além de participar na eleição, que os bancários se engajassem. Então, já deixo aqui meu agradecimento pelo espaço. Clarissa, desculpa que eu falo demais mesmo. Vocês me deram bastante tempo e eu falo demais. E estou aí à disposição aí quando chamado. Maravilha, muito obrigada, Lucas da Cunha. A gente agradece muito a tua presença, parabéns pela conquista e um excelente processo eleitoral para vocês. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia. A gente conversou com o Lucas da Cunha, ele que é diretor de Comunicação e Cultura do Sindicato dos Bancários de Pelotas e região. Falamos aí sobre a recuperação de cerca de 11 milhões de reais em processos trabalhistas, vitória que beneficia diretamente trabalhadores e trabalhadoras e reforça a importância da organização coletiva e, claro, da sindicalização.